Há 5 dias das eleições, pesquisa Ibope divulgada agora à noite mostrou o candidato Jair Bolsonaro do PSL com 57% dos votos válidos. Fernando Haddad do PT tem 43%. Mais cedo, polêmica, baseado em declaração equivocada de cantor, Haddad chamou o vice de Bolsonaro de torturador. O general Mourão ameaçou processar o músico e Haddad se corrigiu. O Ibope também divulgou pesquisa para o governo de São Paulo. João Dória, do PSDB, e Márcio França, do PSB, apareceram empatados no limite da margem de erro, que é de 3 pontos. Empresário envolvido em tiroteio entre policiais de Minas Gerais e São Paulo negou que o negócio tivesse relação com Caixa 2 de campanha. E a história de Inesita Barroso, uma mulher plural e à frente de seu tempo, ganha documentário. Ela já era empoderada quando essa palavra não existia. Tua marvada pinga que eu me atrapalho. Eu entro na venda, já dou meu taio. Pego no copo. E você acompanha essas e outras notícias agora no Jornal da Gazeta, edição das 10. Olá, boa noite. Boa noite. Prestou depoimento hoje Flávio de Souza Guimarães, um dos envolvidos na troca de dinheiro falso que resultou em tiroteio entre policiais de Minas Gerais e São Paulo em Juiz de Fora. A Ouvidoria de São Paulo pediu que a Polícia Federal acompanhe o caso. Na imagem da câmera do estacionamento, o empresário Flávio de Souza Guimarães, suspeito de comandar o negócio ilegal de venda de dólares, aparece caminhando ao lado de Antônio Vilela, que já esteve preso por estelionato. Vilela é o dono dos 14 milhões de reais em notas falsas que seriam usados na transação que acabou em tiroteio. Na Corregedoria da Polícia Civil, o empresário de São Paulo apresentou uma outra versão para o caso. No depoimento, que durou 4 horas, Flávio Guimarães negou que tivesse levado dólares para trocar. Disse que o objetivo era negociar um empréstimo para a empresa dele, do ramo de engenharia. Ele contou que deixou o estacionamento antes da confusão e que só soube do tiroteio quando chegou em São Paulo. Disse também que não sabia que os seguranças contratados eram policiais civis. Flávio, que é presidente executivo do grupo AJC, do ramo de engenharia e construção, também negou no depoimento que o negócio tenha relação com Caixa 2 da campanha eleitoral. Pela escolta, disse que pagou R$30 mil a Jerônimo da Silva Leal Júnior, dono da Good Job, empresa de segurança e vigilância privada que recrutou os 9 policiais civis que viajaram para Juiz de Fora. 4 estão presos, 2 são delegados. Eles se envolveram num tiroteio com policiais mineiros que também faziam bico de segurança para o outro empresário. Jerônimo foi baleado e permanece internado em estado grave. Hoje, o ouvidor da Polícia de São Paulo pediu que a Polícia Federal acompanhe a investigação do caso, que envolve policiais de 2 estados e muito dinheiro falso. É uma ocorrência grave, uma ocorrência complexa e que precisa ser muito detalhada. Eu acho que a Polícia Federal dá uma contribuição importante entrando na investigação desse caso. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, manteve hoje o indiciamento do presidente Michel Temer pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Temer e outras 10 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal no inquérito que investiga supostas irregularidades no decreto editado por Temer, que teria favorecido empresas portuárias em troca de propina. Ao negar o pedido da defesa, Barroso considerou que o indiciamento é um ato previsto em lei para qualquer pessoa e que não pode haver privilégios. O Ibope divulgou agora à noite mais uma rodada da pesquisa de intenção de voto para presidente da República. Segundo o levantamento, a vantagem de Jair Bolsonaro sobre Fernando Haddad caiu para 14 pontos percentuais nesse segundo turno.
De acordo com o Ibope, na pesquisa de votos válidos do dia 15, o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 59% das intenções, agora tem 57%. Fernando Haddad, do PT, que tinha 41%, subiu para 43%. A diferença entre eles, que estava em 18 pontos, agora caiu para 14%. O Ibope também apurou a rejeição dos candidatos. Na pesquisa do dia 15, 35% dos eleitores diziam que não votariam em Jair Bolsonaro de jeito nenhum. Agora esse número subiu para 40%. A rejeição de Fernando Haddad estava em 47%, agora caiu 6 pontos e está em 41%. Com base em fala de cantor, Fernando Haddad, do PT, chamou o vice na chapa de Bolsonaro de torturador. Fernando Haddad passou o dia no Rio de Janeiro. Numa sabatina promovida por veículos de comunicação das organizações Globo, o petista acusou o general Mourão, do PRTB, vice de Jair Bolsonaro, de torturador na época da ditadura. Haddad também afirmou que o presidenciável do PSL nunca teve importância no meio militar. Uma figura completamente desimportante no meio militar. Mas o Mourão, por exemplo, foi ele próprio torturador. Então, Geraldo Azevedo declarou até num show que foi pessoalmente torturado pelo Mourão. Então, ver um ditador na condição de eminência parda de uma figura como o Bolsonaro, eu acho que deveria causar temor em todos os brasileiros minimamente comprometidos. A declaração de Geraldo Azevedo sobre Mourão foi no final de semana, durante um show. O músico diz ter sido torturado em 1969. No entanto, na época, o vice na chapa de Bolsonaro tinha 16 anos. Hoje, o cantor reconheceu o erro e pediu desculpas pelo transtorno que causou. À tarde, numa coletiva, o candidato do PT voltou atrás na declaração sobre Mourão. No entanto, manteve as críticas contra o general da reserva. Ao falar sobre o caso, Fernando Haddad disse que não usou dinheiro sujo para soltar informações na internet. Eu não peguei empresário corrupto com dinheiro sujo para soltar essas afirmações na internet. Sem fonte, falei com a cara limpa num programa para que fosse esclarecido. Foi esclarecido. O Geraldo Azevedo teve a clareza de esclarecer. Mas fica aqui minha solidariedade com o compositor, porque ele que foi vítima do regime que eles tanto apoiam, inclusive enaltecendo a ação do principal torturador do regime, que é o Ustra, o brilhante Ustra, que é uma pessoa que merece todo o repúdio da sociedade democrática do Brasil. E após as declarações de Haddad e do cantor Geraldo Azevedo, o general Mourão ameaçou processar o artista e rebateu as críticas. Em entrevista ao jornal o Globo, o candidato do Partido dos Trabalhadores, senhor Fernando Haddad, repetiu essa mesma asneira. Portanto, minha gente, vejam o grau de mentira, o grau de estupidez, o grau de incoerência dessas pessoas. Como pode o senhor Fernando Haddad querer governar o nosso país se não consegue discernir a verdade da mentira? Aliás, ele não consegue discernir porque a mentira faz parte da vida dele. Jair Bolsonaro, do PSL, disse que seu eventual governo não é uma ameaça à democracia. Jair Bolsonaro passou mais um dia em sua casa na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O candidato recebeu a visita de um grupo de parlamentares da Frente da Segurança Pública, conhecida como a Bancada da Bala. E o deputado reeleito Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul, que já foi anunciado por Bolsonaro como ministro da Casa Civil caso ganhe a eleição, disse que o presidenciável do PSL recebeu um manifesto de apoio de 3.639 prefeitos. Atualmente, o Brasil tem 5.570 municípios, segundo o IBGE. Em entrevista à Rádio Guaíba, Bolsonaro disse que se ganhar a eleição, vai pegar um país destroçado por causa das gestões do PT. O candidato voltou a reafirmar que não vai participar de nenhum debate. Eu estou apto, mas com restrição. Em situação de estresse, pode romper a bolsa, posso ter outros problemas, ter uma recaída, ter que voltar ao hospital, atender. Então, o que é decisão nossa aqui? Já que existe o risco,
entre um debate e minha saúde, fico a minha saúde. Então eu não vou comparecer a debate. Até porque, Mendelski, eu vou debater com um cara que não manda na consciência dele. Tudo que ele fala ali pode ser desdito no dia seguinte. Ainda na rádio, Bolsonaro voltou a comentar as declarações do filho sobre o fechamento do STF. O presidenciável afirmou que já o repreendeu. Ele voltou a criticar o PT e disse que uma eventual vitória na eleição não é uma ameaça à democracia. Eu já me desculpei, ele já se desculpou pelo mal-entendido. E vamos tocar o barco. Nós não somos ameaça à democracia. Exatamente o contrário. Nós somos a garantia da liberdade e da democracia. E outra coisa, o depoimento, esse que meu filho falou, foi 4 meses atrás. Já está completamente. Naquele tempo existia ali um outro clima aqui no Brasil. Em evento com prefeitos, candidato ao governo de São Paulo, Márcio França, do PSB, disse que não apoia, mas que também não tem ódio do Partido dos Trabalhadores. O primeiro compromisso de campanha de Márcio França foi às 7h20 da manhã. Ele deu uma entrevista à Rádio Globo, na Zona Sul de São Paulo. Ele falou como pretende aumentar o salário dos servidores do Estado em 4 anos, caso seja eleito. Eu tenho absoluta certeza que a economia vai melhorar, porque todos os nossos números são positivos, não é? A indústria voltou a reagir, a agricultura tem um bom ano, a pecuária também, e eu tenho certeza que nós vamos ter um crescimento. Com o crescimento, eu vou atualizar o salário dos servidores gradualmente, porque eles ficaram durante esses anos todos sem ter atualização. Depois, o governador e candidato à reeleição pelo PSB seguiu para o Morumbi, no Grupo Bandeirantes, onde foi sabatinado por jornalistas de outras 2 rádios. França disse que pretende dar uma bolsa de R$ 500 a jovens entre 16 e 18 anos que forem dispensados do alistamento militar e possam trabalhar nas prefeituras. Ainda na parte da manhã, Márcio França teve um encontro no hotel aqui de São Paulo com cerca de 300 prefeitos que vieram manifestar apoio à sua candidatura. Entre eles, prefeitos do PSDB, partido de João Dória, seu adversário no segundo turno das eleições. Alguns prefeitos tucanos já tinham anunciado o apoio e deixaram o partido. No evento, o candidato agradeceu mais uma vez Paulo Scaff, do MDB. O presidente da Fiesp, que ficou em 3º lugar na disputa ao governo, também já havia manifestado apoio pessoal à França. Durante o discurso, Márcio França afirmou que não apoia o PT, mas que não fará um discurso de ódio. Disse ainda que a eleição para presidente já está definida e que João Dória quer pegar carona no eleitorado de Jair Bolsonaro, do PSL. Eu estudei com o PT a minha vida inteira, mas eu não tenho ódio do PT. Eu não quero mal das pessoas do PT. Eu não quero que as pessoas do PT morram. Aliás, eu não quero isso para ninguém. Para o candidato do PSB, a eleição para o governo está empatada e é preciso esperar o resultado das urnas. Não tivesse eleição presidencial, ele ia tomar 80-20 aqui em São Paulo. 80-20. João Dória, candidato do PSDB ao governo de São Paulo, disse hoje que os filiados que não estiverem satisfeitos devem deixar o partido. O candidato chegou por volta das 10 da manhã ao Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro, na Zona Sul de São Paulo. O espaço, inaugurado em 2016, custou cerca de 380 milhões de reais. Foi uma parceria do governo estadual, que fez a obra, e do governo federal, que comprou os equipamentos. Ele tem capacidade para atender 1.000 atletas por mês. Dória cumprimentou esportistas e posou para fotos com apoiadores e aliados. Prometeu que, se for eleito, vai facilitar o acesso de bolsistas ao centro, referência na formação de atletas de alto rendimento. O tucano voltou a ser questionado sobre antigos aliados que declararam voto no adversário Márcio França, do PSB, como os ex-secretários municipais Soninha Francini, do PPS, e Gilberto Natalini, do PV. O mais recente da lista é o ex-braço direito de Dória na prefeitura, Anderson Pomini, ex-secretário de Justiça, demitido pelo atual prefeito Bruno Covas, do PSDB. O traidor não sou eu.
Não quero condenar ninguém, mas os que não estão satisfeitos no PSDB, saiam do PSDB, encontrem o seu campo de atuação e sejam felizes. No restante, caberá à executiva estadual do PSDB, após as eleições, tomar as decisões que forem necessárias e compatíveis com o estatuto do partido. João Dória reiterou seu apoio ao candidato Jair Bolsonaro, do PSL. O tucano enfatizou ser 100% Bolsonaro e pediu votos para o capitão da reserva do Exército. Disse também que os dois mandatos, o de presidente e o de governador, vão caminhar juntos se os dois forem eleitos. Nós vamos dar sustentação política a Jair Bolsonaro e sustentação política ao Brasil. Nós precisamos ter governabilidade no país. Não vamos imaginar uma situação que coloque o Brasil em regime de instabilidade, e sim de estabilidade, serenidade, equilíbrio, uma boa política econômica. Eu estou seguro disso e convicto disso. E alguns pontos de correção poderão ser feitos de um lado e de outro. Bem, vamos aos detalhes da pesquisa Ibope para o governo de São Paulo, que foi divulgada no começo da noite. Segundo o levantamento, João Dória e Márcio França estão empatados no limite da margem de erro, que é de 3 pontos. Na semana passada, João Dória, do PSDB, tinha 52%, agora subiu 1 e tem 53% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos. Márcio França, do PSB, tinha 48% e agora caiu 1 e tem 47%. Nos votos totais, João Dória tinha 46% e manteve o mesmo índice. Já Márcio França tinha 42% e tem agora 41%. Brancos e nulos eram 10% e agora 11%. Não sabe ou não responderam eram 2% e agora são 3%. A pesquisa também analisou a rejeição dos candidatos ao governo paulista. 34% disseram que não votariam no ex-prefeito de São Paulo, João Dória. Já 27% dizem que não votariam no atual governador Márcio França. O Exército Brasileiro solicitou agora à noite que o Ministério Público Militar investigue o vídeo de um coronel com ofensas à presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber. O vídeo causou indignação entre os ministros da Suprema Corte, que pediram à Procuradoria-Geral da República que investigue o homem que se diz apoiador do candidato Jair Bolsonaro do PSL e membro das Forças Armadas. No vídeo, um homem auto-intitulado Coronel do Exército de nome Carlos Alves chama a ministra Rosa Weber de salafrária, corrupta e incompetente. Ele faz ameaças à presidente do Tribunal Superior Eleitoral caso ela dê andamento na corte ao processo em que a campanha de Jair Bolsonaro do PSL é acusada de montar uma rede de fake news pelo WhatsApp com a ajuda financeira e ilegal de empresários. A investigação no TSE contra Bolsonaro foi pedida pela campanha de Fernando Haddad, do PT, após denúncia publicada pelo jornal Folha de São Paulo. Os ministros que participaram da sessão da segunda turma do STF hoje se disseram indignados com as grosserias e ameaças e pediram rigorosa investigação da Procuradoria-Geral da República contra o suposto coronel. O ministro Celso de Mello, decano do tribunal, disse que as ameaças ferem a ordem democrática do país. O discurso imundo, sórdido e repugnante do agente que ofendeu a honra da ministra Rosa Weber, esse discurso imundo e sórdido exteriorizou-se mediante linguagem profundamente insultuosa, desqualificada por palavras superlativamente grosseiras, indignas de quem diz ser oficial das Forças Armadas, instituições permanentes do Estado brasileiro que se posicionam acima das paixões irracionais. E vamos agora ao comentário de política com José Neumann e Pinto. O filho do Bolsonaro, Eduardo, disse que para fechar o Supremo bastava um soldado e um cabo. É uma paródia de uma frase do Jânio Quadros sobre o Congresso. Só que o Jânio usaria 2 soldados e um cabo. O Eduardo economizou. É uma piada, pode não ter graça, mas olha, movimentou. O presidente do Supremo, o Dias Toffoli, mandou uma nota dizendo que o Supremo, ameaçar o Supremo é ameaçar a democracia. Que ameaça! Agora,
O Supremo, para ser considerado democracia, que a democracia é o povo, o Supremo não. Bom, o Supremo precisa tomar algumas medidas corretivas. O Dias Toffoli, por exemplo, tem que contar direito aquela história do assessor dele, Capês, que saiu da assessoria e no dia seguinte ele extinguiu um processo contra o irmão daquele que foi assessor. Processo de máfia de merenda, né? Bom, você está vendo aí os assessores ligados ao Beto Richa saindo da cadeia pelas portas do fundo, porque eles não pediam habeas corpus, porque o Edson Fachin não dava, mas encontraram um caminho ao Gilmar Mendes, que é a reclamação de atitudes no processo, na primeira e na segunda instância, e o Gilmar Mendes soltando todos. Quer dizer, eu tenho aqui a noite inteira para contar a história do Supremo, mas não tenho tempo, o horário do meu comentário está acabando. Mas vocês confiem em mim, o Supremo não merece confiança, e muito menos se considerar a representação da democracia. Eu volto quinta-feira, direto ao assunto. Até. Uma emissora de TV britânica anunciou hoje que partes do corpo do jornalista Jamal Khashoggi foram encontradas no jardim da residência do cônsul saudita na Turquia. Sem citar fontes ou fornecer provas da afirmação, a Sky News anunciou que o rosto de Khashoggi foi desfigurado pelos assassinos antes de ser descartado no local. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, já afirmou que a morte de Khashoggi foi um assassinato selvagem e planejado. Erdogan prometeu investigar a fundo o assassinato e ainda afirmou que vai pedir que os 18 homens presos na Arábia Saudita por relação com o crime sejam julgados na Turquia. Agentes do serviço secreto turco dizem ter gravações de áudio que provam que Khashoggi foi torturado e esquartejado por ordem do príncipe herdeiro do regime ditatorial da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. E os Estados Unidos anunciaram agora à noite uma série de sanções contra oficiais da Arábia Saudita ligados ao assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. Entre elas, a suspensão de vistos dos identificados. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, afirmou que os americanos não vão tolerar ações violentas contra a imprensa. E a seguir, a história de Inesita Barroso é contada em documentário em cartaz na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Quem conversa hoje comigo aqui no Todo Seu é Araquém Alcântara, o mais importante fotógrafo de natureza do país. É lindo, ele vai mostrar pra gente coisas maravilhosas, retratos da vida selvagem brasileira. Você não pode perder, estou te esperando. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasnico Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Você sabia que o Bolsonaro era considerado um mau militar pelos seus superiores? O ministro do Exército na época afirmou: Bolsonaro é conspirador e mentiroso. Um conselho do Exército acusou Bolsonaro de conduta irregular e de atos que afetam a honra pessoal. Outro documento oficial alertou que Bolsonaro era dono de uma excessiva ambição de realizar-se financeiramente. Não pode estar no poder não, de jeito nenhum. Bolsonaro. Quem conhece a verdade não vota nele. Quando eu falo em defender São Paulo, eu falo em defender nossos valores. São Paulo não nasceu grande, se tornou grande pelo trabalho dos brasileiros que vivem aqui. Eu quero ser governador para defender as redes Luci Montoro e Hebe Camargo, as ETECs e as FATECs, o Bom Prato e o Poupa Tempo, as melhores estradas do país, as nossas polícias civil e militar. Eu quero defender São Paulo dos socialistas e da turma da esquerda do PT, que pensam e agem muito diferente de nós. Defenda São Paulo. Vote João Dória 45. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente.
fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Próximo domingo, acompanhe na TV Gazeta a cobertura completa das eleições 2018. Direto de nossos estúdios, análises, comentários, entrevistas especiais e a apuração dos votos em tempo real. Hora do Voto. Próximo domingo, a partir das 5 da tarde. Agora o tempo. Hoje o dia foi bem quente aqui em São Paulo. A máxima chegou aos 30 graus, mas agora tudo mudou. Faz apenas 19 graus aqui na região da Paulista. E essa queda já é um anúncio de dias mais fresquinhos e chuvosos por aqui, Mariana Armentano? Pois é, o tempo muda completamente aqui em São Paulo e há risco até de chuvas fortes nesses próximos dias, inclusive já nessa madrugada. Olha, teremos mínima de 17 graus e máxima tarde amanhã na casa dos 21, bem diferente dos 30 graus que fez hoje. Aí na quinta-feira quase nada muda, o tempo ainda fica muito chuvoso e só na sexta que volta a esquentar, com máxima prevista em torno dos 26 graus e algumas aberturas de sol. Cantora, instrumentalista, atriz, bibliotecária, folclorista e apresentadora. As muitas faces de Inesita Barroso, que foi também uma das maiores vozes do Brasil, são retratadas no documentário em sua homenagem. A obra está em cartaz na 42ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Cada vez que eu caio diferente, me aço pra trás e caio pra frente. Se ainda hoje a gente tá falando das conquistas femininas, pensa só o que foi pra essa paulistana tocar viola e cantar sobre a marvada pinga e ainda assim bem caipira. A Inesita, ela já era empoderada quando essa palavra não existia. Inês Madalena Aranha de Lima nasceu em 1925. Aos 7 anos começou a cantar e tocar a viola dos peões da fazenda da família. É claro, os pais não gostaram. Eram tempos que ser artista era feio. Mas e daí? Ela passou a marca de 80 discos gravados em mais de 50 anos de carreira e eternizou clássicos como Honda, de Paulo Vanzolini. Inesita Barroso ficou à frente do programa Viola Minha Viola por quase 35 anos, um sucesso absoluto. Mas ela era muito mais do que apresentadora de TV. E essas histórias estão agora no cinema, em cartaz, no documentário Inesita. Aquela concha de retalhos está bem guardada. Ela foi atriz, ela foi professora, bibliógrafa, pesquisadora, a ponto de da década de 50, ela própria dirigiu um jipe por esse Brasilzão adentro e descobrir, através de suas pesquisas, músicas que talvez tivessem desaparecido, não fosse o trabalho dela. Mas esse sorriso fácil não era moleza, não. O que se conta é que, como ninguém se interessou pela pesquisa, Inesita fez o quê? Colocou fogo em tudo. A mesma mulher que canta maravilhosamente bem, com aquela voz poderosa, é capaz de bater o telefone para um presidente da República. Vocês precisam descobrir quem no documentário. O documentário estreou na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, ao lado de mais de 300 filmes. Ele será exibido novamente no próximo sábado, no Cine Marabá, no centro da capital. A bibliotecária, formada na USP, instrumentista clássica, campeã de audiência na TV Cultura, defensora do folclore nacional, atriz e cantora premiada, morreu em 2015 aos 90 anos. Mas até hoje arranca sorrisos quando a gente não resiste e canta junto. Com a marvada pinga que eu me atrapalho. Eu entro na venda, já dou meu taio. Pego no copo e dali não saio. Ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Luciana. Até amanhã, Gabriel. Ótima noite para você. Fique agora com o programa todo seu com o Rony Fon.
Nesta quarta, 9h30 da manhã, no Revista da Cidade, tire suas dúvidas sobre emprego temporário. Assista agora Todo Seu.